Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações. 2 que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zebuim, e ao rei de Bela, que é Zoar. 3 todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 4 eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. 5 e no 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram os refães em Asterote Carnaim, e os Uzins em Ã, e os Emins em Savé Kiriataim. 6 e os Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que fica junto ao deserto. 7 e eles retornaram, e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. 8 e saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zebuim, e o rei de Bela, está Zoar, e se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim. 9 contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. 10 e o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. 11 e eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. 12 e eles tomaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. 13 e veio um que havia escapado, e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. E estes eram confederados de Abrão. 14 E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. 15 E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. 16 Ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres, e o povo. 17 E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. 18 E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E ele o abençoou, e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. 20 Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimos de tudo. 21 E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas, e toma os bens para ti. 22 E Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. 23 Que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. 24 Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Mãe, que eles tomem a sua parte. Mateus capítulo 13. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se. E porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos, e lhe perguntaram: Por que tu falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância.
mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e, vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos surdos para ouvir, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, e não a compreende, então vem o perverso, e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a. E também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes, e outro 30 vezes. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram, e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo. De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, então, que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomou, e semeou no seu campo, que, na verdade, é o menor que todas as sementes, mas quando crescido, é o maior entre as hortaliças, e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo, que o semeou, é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E, tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Novamente,
O reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie. E, estando cheia, puxam para a praia. Assentando-se, ajuntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e rende de dentes. E disse-lhes Jesus: Tens compreendido todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele disse-lhes: Portanto, todo o escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído estas parábolas, partiu dali. E, chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este homem sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas, e suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas, por causa da incredulidade deles. Neemias capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas. Até a torre de Meá eles o santificaram, e até a torre de Ananel. E próximo a ele edificaram os homens de Jericó. E próximo deles edificou Zacur, o filho de Enri. Todavia, os filhos de Asenaá edificaram o portão do peixe, que também lançaram as suas vigas, e puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras. E próximo a eles reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadok, filho de Baaná. E próximo a eles os tecoitas repararam. Mas os seus nobres não puseram o seu pescoço na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, o filho de Besodias. Eles puseram as suas vigas, e levantaram as suas portas, e as suas travas, e as suas barras. E próximo deles repararam Melatias, o Gibionita, e Jadom, o Meronotita, os homens de Gibeão, e de Mispá, até o trono do governador deste lado do rio. Próximo a ele repararam Uziel, o filho de Araías, dos ourives. Próximo a ele também reparou Ananias, o filho de um dos apotecários, e eles fortificaram Jerusalém até a muralha larga. E próximo a eles reparou Refaías, o filho de Hur, o governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Arumaf, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Atus, o filho de Azabneias. Malquias, o filho de Arim, e Assube, o filho de Paate-Moabe, repararam a outra parte, e a torre das fornalhas. E próximo a ele reparou Salum, o filho de Aloés, o governante da metade de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum, e os habitantes de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o edificaram, e puseram as suas portas, as suas trancas, e as suas barras, e 1000 covados da muralha até o portão do esterco. Mas, o portão do esterco reparou Malquias, o filho de Recabe, o governante de Pate de Bet-Aquerem. Ele o edificou, e pôs as suas portas, as suas travas, e as suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salum, o filho de Colosé, o governante de Pate de Mispá. Ele o edificou, e o cobriu, e pôs as suas portas, as suas travas, e as suas barras, e a parede do tanque de Siloá junto ao jardim do rei, e até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governante da metade de Bet-Zur, até o local defronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas, Reum, o filho de Bani. Próximo a ele reparou na sua parte Asabias, o governante da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, o filho de Enadad, o governante da metade de Keila. E próximo a ele reparou Ezer,
o filho de Jesuá, o governante de Mispá, outra parte defronte da subida até a casa das armas na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim e Azube defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, o filho de Maazeias, o filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, o filho de Enadade, outra parte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, o filho de Uzai, defronte à esquina da muralha, e da torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, o filho de Parós. Além disso, os netineus habitaram em Ofel, até o local defronte ao portão das águas na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois, os tecoitas repararam outra parte, defronte da grande torre que se ergue, até a muralha de Ofel. Acima do portão do cavalo repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois, reparou Zadok, o filho de Imer, defronte à sua casa. Depois dele também reparou Semaías, o filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele repararam outra parte Ananias, o filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Depois dele reparou Mesulão, o filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, o filho de um ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, defronte ao portão Mifcade, e até a subida do canto. E entre a subida do canto até a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Atos capítulo 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então, eles jejuando, e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali eles navegaram para Chipre. E, chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então, Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão. E, andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então, o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabat, e assentaram-se. E, após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então, Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá.
e por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E, eles destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E, após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes, até Samuel, o profeta. E, depois, eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E, quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E, embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu, e foi posto com os seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados. E por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei. Porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis mesmo se um homem vos contar a vós. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E, despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E, no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas, e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.